A deusa que antes era fria e distante com todos. Agora, toda noite, ela entra sorrateiramente no seu quarto enquanto você está dormindo. Não apenas para ficar mais perto de você, mas sempre fingindo pressionar seu corpo contra o seu. Ela também sempre envolve seus pés de jade requintados firmemente em você, constantemente cheirando o aroma de cada parte do seu corpo. No entanto, você que descobriu tudo isso não consegue se alegrar. Você até quebra a cabeça para tentar escapar da seita. A razão é que, em sua vida passada, você despertou uma constituição especial. Corpo caótico de Long Yang. Felizmente, você foi levado para a seita de Jian Linxian. Como Jian Linxian tem uma aparência requintada, gradualmente você começou a ter sentimentos por ela ao longo do tempo. Então, por milhares de anos, você lançou uma variedade de buscas por Jian Linxian. Mas no final, a única resposta que você recebeu foi uma bronca fria e severa. E também porque você era discípulo de Jian Linxian. Você foi perseguido por muitos filhos do destino que foram rejeitados por Jian Linxian. Finalmente, você foi morto em conjunto quando não estava em condições durante a tribulação. Mais uma vez, você decide não adorar mais aquela mulher iceberg que nunca pode ser derretida como professora. Mas o que você não esperava é que a professora imperatriz requintada de sua vida passada também renasceu. E toda noite ela abraça seu corpo com força enquanto você está dormindo. Nesse momento, seus olhos mal se abrem uma fresta, com você suando profusamente. Seu corpo parece estar envolto em algo perfumado e macio. Não consigo me libertar de jeito nenhum. Só aprendi com o sistema. Que eu renasci no dia em que fui aceito como discípulo por Jian Linxian. Você não tem tempo para pensar muito. Você viu através de sua visão turva. Jian Linxian realmente colocou aquele rosto frio e lindo, suavemente pressionado contra sua bochecha. Vendo isso, um choque surgiu em seu coração. Mestre não odeia mais homens? Até mesmo ser tocado por você pela mão. Seu rosto fica frio e ela olha friamente para você. Mas agora ela secretamente droga você e te deixa tonto. Primeiro lava as mãos e depois abraça seu corpo. Seu belo rosto também está pressionado contra seu rosto. Você está chocado e involuntariamente se lembra da vida passada. Na vida passada, foi por causa dessa beleza fatal que você fez tantos filhos do destino se tornarem seus inimigos. E foi finalmente morto em conjunto. Pensando nisso, você de repente tem a ideia de se recusar a se tornar um discípulo novamente. E você também adivinhou aproximadamente por que Jian Linxian está aqui hoje à noite. Você com um corpo de 9 Yang. Sem dúvida, é o melhor forno para ela, que possui um corpo frio de 9 Yin. Ela precisa usar o corpo de 9 Yang para suprimir o poder Yin frio em seu corpo. Nesse momento, Jian Linxian, que está te abraçando perto, aparentemente perturbado por este ligeiro movimento. Você está apavorado. Apressadamente fechou os olhos ligeiramente abertos, os olhos semicerrados. Retomar a calma. E neste momento, na sua profunda trama de Jian Linxian, a demônio primeiro olhou para o pequeno incensário na mesa ao longe, exalando fragrância. Finalmente, virou aqueles lindos olhos lentamente para o grande homem. Está suando? Enquanto Jian Linxian suavemente pegava um pedaço de pano branco, estendeu a palma da mão delicada e branca segurando o pano branco, e começou a limpar suavemente as gotas de suor em sua testa. Os movimentos de Jian Linxian foram muito cuidadosos, como se ela estivesse com medo de que você desaparecesse de repente na frente dela. Inexplicavelmente, fez você sentir como se tivesse voltado ao tempo em que estava gravemente ferido na vida passada. Jian Linxian, essa mestra barata, cuidou de você sem sair do seu lado. Você não sabe quantas vezes Jian Linxian usou seu poder para suprimir seu poder yin e frio na vida passada, na calada da noite. Mas você sabe. O você de agora não é como o você da vida passada, quando ainda tinha alguma amizade com Jian Linxian. Então você não se atreve a abrir os olhos para expor seu segredo noturno. Caso contrário, você provavelmente será preso e chicoteado duramente por ela. Nesse momento, Jian Linxian, que estava ao seu lado ajudando a enxugar o suor, deitou-se perto novamente. Você sente o corpo de Jian Linxian se aproximando novamente ao seu lado, especialmente a sensação suave em contato com seu braço, juntamente com a fragrância corporal sedutora e agradável dela. Você só sente uma onda de desejo em seu coração, sentindo aquele perfume sedutor fraco e indistinto, já sonolento por causa de Xia Minxian, esperando por você. Depois de fechar os olhos neste abraço quente e confortável,
Finalmente adormeceu gradualmente por um tempo. O caloroso abraço de Jian Lingxian, mais uma vez, colou-se na área profunda de sua rua lasciva, abraçando-o com força. Aquele rosto bonito e incomparável também se pressionou suavemente contra seu peito. Algo que já continha uma espécie de lascívia, não se sabe quando. Tuer. Nesta vida, mestre deve matar completamente todas as pessoas que se tornaram inimigas suas. Tuer. Depois que você morreu. Mestre, realmente sinto muito a sua falta. Desta vez, eu definitivamente não vou deixar você me deixar de novo. Definitivamente não. Os braços finos e delicados de Jian Lingxian abraçam sua cintura com força, como se quisesse fundir você, que está inconsciente, em seu corpo. Neste momento, Jian Lingxian parece só se sentir realmente à vontade. Quando sente completamente o calor e a respiração do seu corpo. Que pena que você agora é quando acabou de conhecer Jian Lingxian. O rosto incrivelmente belo de Jian Lingxian suavemente se pressiona contra o seu peito, e as lágrimas nos cantos dos olhos finalmente caem. Uma manhã, você acorda repentinamente, abre os olhos e se senta. Você se sente aliviado apenas depois de confirmar repetidamente que realmente renasceu. Nesse momento, você percebe que a pessoa ao seu lado na noite passada já partiu. Até mesmo a sensação de fraqueza e moleza em seu corpo, e a fragrância fria e etérea da noite passada no cobertor foram eliminadas. Justamente nesse momento, uma voz fria do sistema veio à sua mente. Jin detectada uma das principais causas da morte do hospedeiro na vida passada, que vem da futura imperatriz Jian Lingxian. Jin, a missão é resolver o problema pela raiz. Por favor, vá imediatamente para assassinar Jian Lingxian. Recompensa, uma pílula medicinal de nível da Terra. Você, que originalmente estava sentado na beira da cama se preparando para se levantar. A atual Jian Lingxian parece ser um mestre do cultivo imortal no reino da alma sagrada, certo? E você não tem nenhum cultivo agora. Você só pode deixá-la matar você à vontade. Jin detectada insuficiência de força do hospedeiro. A missão começou a mudar. Jin, missão mais recente, conquiste Jian Lingxian. Tornar-se a razão. Evitar ser cercado e morto sozinho como na vida anterior. Jian Li pode romper camadas instantaneamente novamente após atingir o reino Tianzun. Neste momento, você sentado na beira da cama hesita ao ver a tarefa mais mencionada do sistema. Você sabe, depois de esperar pelo reino Tianzun, querendo melhorar um reino de camada, é tão difícil quanto escalar o céu. Recordando sua vida anterior, você cultivou até o pico da 9ª camada do reino Tianzun e sobreviveu à tribulação para romper o reino da terra. Mas levou completos mais de 700 anos. Agora, contanto que a tarefa seja concluída, você pode facilmente ir do reino Tianzun para o reino da terra em um único passo. Pensando nisso, você de repente pulou da cama, apertou os punhos e levantou o topo da cabeça e gritou com uma voz doce. Nesta vida, eu definitivamente vou derrotar Jian. Jiaxi, você levantou os punhos e gritou até a metade. A porta se abriu de repente e você congelou no lugar em um instante. Pegar Jian o quê? A figura de Jian Lingxian segurando um manto taoísta e sapatos da seita Taishu imortal. Estava parada na porta olhando para você com ciúme. Jian é apenas Jian. Quer pegar Jian? Beber chá de gengibre? Parece que estou um pouco resfriado recentemente. Você abaixou o punho levantado sem jeito. E abraçou os braços com as duas mãos e esfregou. Como se estivesse realmente com frio. Jian Lingxian fez uma pausa ao ouvir isso, inclinando a cabeça ligeiramente. Seu olhar em você tornou-se um tanto estranho. Mas ela não suspeitou de nada. Será que foi porque eu a abracei com muita força ontem à noite? E o frio do corpo de frio extremo de 9 entrou acidentalmente em seu corpo, fazendo com que sua condição física se tornasse fraca hoje? E ela pegou um resfriado sem querer? Mas de acordo com minhas memórias da vida passada, seu corpo de 9 yang, um forno de primeira linha como aquele. Não deveria ser assim. Além disso, ontem à noite eu não absorvi o poder de 9 yang dela como na vida passada, para suprimir minha própria energia e fria. Jian Lingxian estava perplexa. Neste momento, você continua a falar. Irmã fada, estas são as roupas para mim? Você esfregou os braços e caminhou hesitante. Observando cuidadosamente sua expressão, você perguntou cuidadosamente. Sim, e no futuro, você deve me chamar de mestre. Jian Lingxian franziu as sobrancelhas delicadas e entrou na sala. Colocou suavemente a túnica taoísta e os sapatos que segurava na mesa.
e respondeu. Ela ainda está acostumada a você chamá-la de mestre. Não importa na vida passada ou agora. Ah, obrigado, irmã fada. Você fez isso de propósito. É para quando as emoções vierem à tona mais tarde. Não sendo rejeitado pelo nome de mestre como na vida passada. O termo mestre não pode aparecer agora. Pelo menos não com frequência agora. Sim, eu disse que vou chamar de mestre no futuro. Jian Lingxian não reagiu no começo. Depois de voltar a si, ela franziu a testa e lembrou friamente novamente. Ok, você não está abusando da situação repetidamente. Então você caminhou até o lado de Jian Lingxian. De pé ao lado dela, você começou a trocar de roupa. Você. Jian Lingxian gaguejou 2 vezes. Rapidamente virou o corpo e fechou os olhos. As orelhas ficaram vermelhas quase instantaneamente. Seja na vida passada ou nesta vida. Ela nunca tinha visto você ser tão presunçoso na frente dela. Nos últimos milhares de anos de vidas passadas e presentes, é a primeira vez que ela vê você tirando a roupa na frente dela assim. O que devo fazer, irmã fada? Você não acha nada demais. Você simplesmente trocou a túnica taoísta que pegou na mesa agora. Olhando para a vergonha e raiva de Jian Lingxian, as costas vermelhas das orelhas. Você balançou levemente o corpo. Se fosse ela na vida passada, ela provavelmente apenas olharia friamente para você e te mediria. Sua expressão não demonstra nenhuma emoção. Você, como ousa trocar de roupa tão casualmente na minha frente? Jian Lingxian está de costas para você, suprimindo à força a vergonha. Sua voz fria ainda carregava um pouco de raiva e vergonha. Está tudo bem. Eu não preciso que você se desculpe comigo. Se você viu, então viu, xixi. Você caminha até Jian Lingxian, mostrando um rosto bonito sorrindo para ela. Você é realmente irracional. Extremamente desavergonhado. Se não fosse por você confiar em seu talento, eu definitivamente te expulsaria da montanha. Ouvindo suas palavras descaradamente sem vergonha, Jian Lingxian ficou tensa. O punho rosa escondido sob a manga do vestido branco ficou tenso. Mas ela claramente só pode falar da boca para fora. Se você realmente sumisse, ela enlouqueceria. Sinto muito. Da próxima vez que eu trocar de roupa na sua frente, eu prestarei mais atenção. Você abaixa a cabeça ao ver isso. E se desculpa repetidamente. Estou um pouco preocupado em exagerar e ser expulso da montanha. Jian Lingxian ficou atônita por um momento ao ver essa cena. No fundo, ela se arrependeu um pouco de ter falado tão severamente. Esquece, já que você se vestiu. Então venha comigo. Ao ver isso, Jian Lingxian finalmente desviou o olhar frio, com um leve congestionamento nos olhos. E então falou friamente. Para onde? Embora você soubesse a resposta, você ainda perguntou, fingindo confusão. Despertar a Constituição. Jian Lingxian não falou muito. Apenas respondeu friamente. E então começou a sair. No caminho, você parecia estar fazendo de propósito. Ao enfrentar o olhar dos discípulos da seita imortal Taishu na estrada. Quando confrontado com os olhares dos discípulos da seita imortal Taishu na estrada, estendeu a mão e puxou levemente a manga da saia branca de Jian Lingxian. Jian Lingxian viu a manga sendo puxada. Gentilmente puxou de volta. Querendo manter a distância que um mestre e um discípulo deveriam ter, Jian Lingxian, seja na vida passada ou agora, já se acostumou com isso, mantendo sempre uma leve distância dos outros. Então, as ações dela agora parecem normais aos seus olhos. Afinal, ela sempre foi assim nos últimos 1000 anos da vida passada. Mas você ainda não desiste. E está estendendo a mão cautelosamente para puxar a manga do vestido branco dela. Jian Lingxian ainda não tinha terminado de falar, quando você levantou os olhos lastimosamente. Combinado com aquele rosto bonito, você espera ver. Jian Lingxian realmente não suporta essa sua aparência lastimável. As palavras frias e rápidas foram repentinamente. O que você quer dizer? Jian Lingxian franziu as sobrancelhas, olhando para a sua aparência lamentável. Até mesmo a voz fria pareceu suavizar um pouco. É que porque eles estão sempre olhando para mim? Eu estou um pouco assustado. Depois de dizer isso, você cautelosamente observa a reação de Jian Lingxian, querendo ver que tipo de ação ela tomará agora. Dizer que está com medo é definitivamente falso. Na vida passada, sendo atacado por milhares de veneráveis celestiais e dezenas de semi-imperadores, você nem sequer se intimidou com o ataque de 2 imperadores.
Ainda tem medo disso? Não precisa se importar. Você pareceu um pouco abatido ao ouvir isso. Você apenas respondeu com um ó casual. Cabisbaixo, você seguiu em silêncio, sentindo-se um pouco sozinho. Nesse momento, você de repente ouviu um leve suspiro de Jian Linxian. Assim que você levantou a cabeça para olhar. Então, de repente, você viu Jian Linxian, tão fria e bela como uma fada, estendendo ligeiramente a manga do vestido branco em sua direção. Finalmente, apenas olhando para você friamente. Seus longos e belos cílios tremiam levemente, sem dizer nada. Ao ver isso, você sorriu alegremente. Você estendeu a mão e agarrou o vestido branco de Jian Linxian, a manga com uma leve fragrância. Só então você começou a andar de cabeça erguida e peito estufado, não tendo mais medo. Jian Linxian olhou para você agarrando sua manga com força, como se você tivesse mudado. Você caminhando ao lado dela perguntou suavemente, com uma fada me protegendo. Eu definitivamente não tenho medo, não tenho medo. Você disse, enquanto balançava levemente a cabeça. Respondeu em um tom de canto para Jian Linxian. Jian Linxian ficou surpresa com essa cena por um momento. Seus olhos frios e bonitos olharam para você ligeiramente atordoados, como se estivesse se lembrando de algo. O que foi? Você está um pouco em pânico com o olhar de Jian Linxian, franzindo a testa e inclinando ligeiramente a cabeça de forma sedutora, e perguntou a ela enquanto fazia contato visual. Já disse para me chamar de X1. Se você me chamar assim novamente, será punido por traição e assassinato do mestre. Jian Linxian voltou a si, suprimindo à força as memórias e emoções de sua vida passada em seu coração. Enquanto caminhava, ela corrigiu sua forma de tratamento mais uma vez. Ao mesmo tempo, o coração de Jian Linxian sentiu inexplicavelmente um pouco de ansiedade e pânico inexplicável. Ela não conseguia entender. Por que nesta vida você não quer mais chamá-la de X1? Será que é por causa do meu renascimento, que causou, após meu retorno a esta vida, um ligeiro desvio em você? Ok. Você concordou com Jian Linxian como sempre. Está quase na hora. Está logo ali na frente. Jian Linxian puxou a manga 2 vezes suavemente. A manga da roupa que estava firmemente agarrada. Levantou as sobrancelhas e olhou para a frente. Jian Linxian levou-o calmamente, em direção ao velho no palco à frente. O vestido branco inverso balançava suavemente ao vento. As pessoas que ficaram maravilhadas com as sobrancelhas de Jian Linxian ficaram surpresas ao vê-lo novamente. Quem é este homem? Ele realmente consegue segurar a manga da roupa da santa. Inúmeros olhares no campo focaram-se nele. Inveja, ciúme, e ainda mais inveja com hostilidade. É sentir os olhares daqueles discípulos novamente. Não houve surpresa. O canto da boca até se curvou vagamente. Até mesmo olhares que continham intenção assassina. E debaixo do palco, encontrou o olhar de um homem que continha ciúme. Qin Yefan. No segundo dia após despertar o sistema, quando os discípulos de Taishu foram à família de guerreiros para escolher suas respectivas armas. Naquele tempo, Qin Yefan invejava ser discípulo da santa Jian Linxian. Ao selecionar armas dentro da facção militar, ele começou a te provocar. No entanto, em menos de 2 dias de cultivo, com o feedback de energia da Estela do Despertar e a ajuda do sistema, os dois mal conseguiram um empate. Ambos sofreram grandes ferimentos. E agora, Qin Yefan, que está abaixo do palco, também notou isso. Franzindo a testa, ele não hesitou em revidar com o olhar. Olhando para Qin Yefan, que estava olhando para ele, você mostrou a ela um traço de zombaria, deixando-a tão irritada que seu rosto ficou verde. Mas depois que Jian Linxian puxou você para a frente do ancião, ela silenciosamente puxou você para trás dela com a manga. Ao ver isso, você ficou surpreso com a ação dela. Só pode obedientemente retrair seu olhar e parar de provocar Qin Yefan. No entanto, você sempre sente que Jian Linxian nesta vida, embora ainda seja fria, mas tem um tipo de sentimento suave e inexplicável. De palavras frias, coração caloroso. É minha ilusão? Ou será que foi por causa do afeto da noite passada que ela ficou assim? Qual o propósito da santa donzela aqui? Enquanto você estava pensando, o velho do outro lado já estava encarando Jian Linxian, cumprimentando-a respeitosamente. Despertar o sistema. Por favor, ancião Zhan, envie alguém para nos levar a um lugar de despertar. A voz de Jian Linxian era fria e distante.
Mas sempre havia uma sensação irresistível de querer ouvir mais. Não precisa. Eu vou despertar aqui. Ao ver isso, você rapidamente gritou para Jian Linxian. E o ancião Zhan. Você se lembra da vida passada. O que foi exibido quando você despertou foi o corpo divino dos 9 Yang. Mas as duas palavras mais importantes, caos, não foram exibidas. E Jian Linxian precisa de você. O corpo divino dos 9 Yang, para suprimir o poder em frio dentro dela. Então, ela definitivamente não vai querer te entregar para outra pessoa. Então, o que você deve fazer agora? É criar para Jian Linxian a sensação de crise de que você pode ser roubado por outra mulher a qualquer momento. Não pode. Nesse momento, Jian Linxian ouviu suas palavras. Franzir a testa ligeiramente. Uma voz fria e melodiosa, querendo dissuadir direta e rapidamente. Se você despertar aqui, naquela hora, na verdade, muitos anciãos internos vão querer te arrebatar. Mesmo se a notícia do corpo divino do 9 Yang vazar, temo que algumas seitas além da seita de Xu Xian venham até mesmo roubar talentos. No entanto, você não ouviu as palavras de Jian Linxian. Aproveitando-se de sua falta de preparo, soltou a manga do vestido branco de Jian Linxian e correu rapidamente para frente, em direção ao monumento do despertar, e colocou a mão sobre ele. Em um instante, aos olhos incontáveis de discípulos na plateia, o monumento do despertar explodiu, em um brilho deslumbrante. No instante seguinte, um som estrondoso ressoou dentro do monumento do despertar, o que é extremamente forte. Uma luz vermelha ofuscante dispara direto para o céu, corpo divino do Sol 9. À medida que o despertar é anunciado por essa voz, você apenas sentiu o despertar, energia jorrando e se comprimindo em seu corpo. Você não resistiu. Essas energias são o feedback trazido pelo despertar do corpo. Nesses fluxos de energia, no momento em que invadiram seu corpo, você apenas sentiu seu nível começando a subir rapidamente. O nível de 0 subiu até o auge da 9ª camada de têmpera corporal, e então parou. Depois de ver o objetivo alcançado, você lentamente retira a palma da sua mão, fingindo estar com a consciência pesada. Você vira a cabeça novamente para olhar para Jian Linxian, mas a cena já estava fervilhando de vozes. À distância, ainda há inúmeras anciãs, etc., correndo em direção a este lado, sem exceção. Todos os olhares estão focados em você. Queria que você os aceitasse como mestres. Venha comigo. A expressão de Jian Linxian era fria e sombria, olhando para aquelas anciãs que voavam em sua direção. Uma enorme sensação de crise encheu seu coração. No segundo seguinte, você sentiu seu corpo decolar repentinamente. E então tudo ficou turvo diante de seus olhos. Tudo ao redor ficou completamente silencioso. Os dois retornaram rapidamente para aquele quarto onde tiveram seu primeiro momento de ternura. Nesse momento, você está de cabeça baixa, parado ao lado, enquanto Jian Linxian está parada na sua frente, olhando friamente para você. Por que agir por conta própria? A aura fria ao redor de Jian Linxian era intensa. A voz extremamente fria carregava uma atmosfera de forte opressão e frieza. Eu não sabia que teria essa constituição. Você, com a consciência pesada, abaixou a cabeça. Sua voz era tão fraca quanto a de um mosquito, como se estivesse muito assustado com essa atitude de Jian Linxian. Eu já disse que não podia. Por que você insistiu em tocar naquela estela do despertar, uma vez que um corpo de 9 Yang, um forno de nível superior, apareça? Você sabe quanta confusão isso trará? A expressão fria de Jian Linxian voltada para você. Uma voz fria e ligeiramente irritada, abrindo a boca palavra por palavra. Você finge estar com medo e levanta ligeiramente a cabeça, dando um pequeno passo para trás. Jian Linxian parece ter muito medo dela. Jian Linxian viu você querendo ficar longe dela, sem se importar com as roupas. Em um acesso de raiva, ela dá outro passo para frente. Você finge estar com medo novamente e continua recuando. Jian Linxian fica ainda mais irritada e continua se aproximando, até finalmente te encurralar na parede dentro da sala. Você não tem para onde correr e realmente não aguenta mais. Jian Linxian finge cerrar os dentes e parece estar determinada. A energia espiritual começa a ser liberada. Tudo se transformou em nada. Olhando para você encurralado no canto da parede,
Os olhos de Jian Linxian ficaram vermelhos inconscientemente. Uma dor lancinante no coração. Parece ter percebido que seu nariz ficou dormente. Jian Linxian rapidamente se virou, não olhando mais para você. Ao ouvir você querendo ter outro mestre naquele momento, as lágrimas de Jian Linxian quase não conseguiram ser contidas. Ela não permite esse tipo de coisa. De jeito nenhum. Jian Linxian está de costas para você. Seu corpo treme levemente, quase imperceptível. Sem dizer mais nada, ela se vira e vai embora. Com a partida de Jian Linxian, a porta do quarto se fecha com um estrondo, deixando você atordoado dentro do quarto. Ela estava chorando? Você se encosta na parede, atordoado. Será que uma noite de carinho já despertou sentimentos por você no coração dela? Mas não deveria ser assim. De acordo com o que você pensa agora, a Jian Linxian de agora deveria ser falsa. Te repreender friamente e com severidade. Mas no final, ela ainda suportaria a raiva em seu coração e te manteria por perto. No entanto, se fosse a Jian Linxian da vida passada, ao ouvir que você quer se tornar discípulo de outra pessoa, existe a possibilidade de que ela testasse você. Não é possível que ela também tenha renascido, certo? Não deveria ser. Quando fui cercado e morto no Vale da Caverna Demoníaca, ela ainda está em reclusão, então ela não deveria ter morrido. Você está parado no mesmo lugar, perplexo. Sua cabeça está coçando cada vez mais, como se estivesse crescendo um cérebro. Você não planeja se consumir internamente. Você caminhou até a cama e sentou-se. 2 bolas de chamas irrompem de suas mãos. Só que essas 2 bolas de chamas não são chamas normais. Em vez disso, são preto e branco caóticos. Há também um ar frio fraco, carregando o poder rítmico da faca do caos que afeta o vazio. Você segura com as 2 mãos, como se pudesse queimar o vazio. Você guarda as chamas do caos. Você revela um sorriso. Renascido nesta vida. Você infelizmente tem uma vida passada. É a memória da oportunidade do filho do destino. Seu fim ainda será o mesmo da vida passada. Depois de sobreviver à tribulação da Terra, você será morto em conjunto. É perfeito para ir a Binchon amanhã. Aproveite para pegar a oportunidade de Qin Yefa em Binchon. Você terminou de calcular em seu coração. Então, com um aceno de mão, abriu o painel de atributos do sistema. No sistema que entende a natureza humana, gastou luxuosamente alguns milhares de pontos de origem, usados para trocar por mercadorias. Neon aroma como cigarro. Pílulas venenosas como doces. Esses itens descartáveis ignorarão todos os neon aromas e venenos dentro de 12 horas. Mas o efeito desaparecerá e o veneno atacará imediatamente. Depois de lidar com tudo, você se senta de pernas cruzadas e entra em estado de cultivo. A arte divina do caos e dos 9 anos começa a operar, continuando a cultivar até o anoitecer. Um som estaladiço irrompe em seu corpo. A aura espiritual ao redor começou a convergir loucamente. Você quase conseguiu romper o reino auxiliar espiritual. Depois de cultivar por muito tempo até a hora Rai, sua aura já chegou ao pico da primeira camada do reino auxiliar espiritual. Com a arte divina do caos e dos 9 anos, uma técnica de cultivo de meia-vida. O cultivo abaixo do reino do rei espiritual. É fácil. Você olha para o ambiente escuro e silenciosamente se deita na cama. Então usou neon aroma como cigarro, cartão de pílula venenosa como doce. Nesse exato momento, passos leves vieram de fora. Você rapidamente vira de lado, de costas para a porta e fecha os olhos, aguardando ansiosamente a pessoa do lado de fora. Em pouco tempo, você sente um corpo macio e quente, deitando-se suavemente na cama, abraçando você por trás. A pessoa atrás de você ainda parece preocupada. Uma aura fria leve e gentil. Energia espiritual entra em seu corpo, deixando você fraco. Droga. Uma lança espiritual se esquiva. A sala inteira está cheia de botões. Jian Linxian usou esse truque de novo. Como eu fujo? Você só consegue sentir seu corpo começando a ficar gradualmente fraco. Finalmente, mole, deixado à mercê de Jian Linxian. Depois de concluir essas etapas, a pessoa atrás de você gentilmente o solta. Os movimentos são extremamente cuidadosos. Você não ousa abrir os olhos, sentindo os movimentos de Jian Linxian com massagem. Delicadamente, te abraço em meus braços. Discípulo. Os longos cílios de Jian Linxian tremem levemente.
Um olhar calmo observa você adormecido. Mordendo o lábio inferior com força, de repente começa a soluçar suavemente. Discípulo. Mestre não fez de propósito durante o dia. Eu só tenho medo de que alguém te leve de mim. Me desculpe. Sinto muito mesmo. Você não deve pensar em ter outro mestre. Tudo bem? O tom de Jian Lingxian carrega um sentimento de súplica quase incomparável. O contraste com a frieza do dia é extremo. Discípulo. Mestre mal conseguiu te ver de novo. Eu te imploro. Por favor, não deixe mestre novamente. Enquanto dizia isso, Jian Lingxian enterrou o rosto em seu peito, pensando em suas palavras durante o dia. Lágrimas caem de vez em quando. Você sente seu peito sendo gradualmente encharcado de lágrimas. Mas, neste momento, você está realmente chocado. Jian Lingxian neste momento em sua vida passada. Absolutamente impossível chorar em seus braços assim. Antes que você pudesse continuar pensando a fundo, as palavras de Jian Lingxian continuaram. Em sua vida passada, você foi morto no Vale da Caverna Demoníaca. Mas o mestre ainda estava em reclusão. Sinif, mestre realmente não. Não sabia que você iria passar pela tribulação da terra naquela época. Sinto muito. Discípulo, sinto muito. Sinif, neste momento, depois de ouvir Jian Lingxian abraçando você e chorando, você está tão chocado que está atordoado. Quanto às suas palavras, você não pôde deixar de relembrar sua vida passada. Você realmente não informou Jian Lingxian sobre a tribulação do trovão da tribulação da terra. Como resultado, depois que você passou pela tribulação do trovão da tribulação da terra, inesperadamente, o filho do destino que você havia antagonizado emboscou, concluindo que iria te matar. Mas, discípulo, na vida passada, o mestre nunca mais conseguiu encontrá-lo. Não conseguia encontrá-lo de jeito nenhum. A voz original de peixe de Jian Lingxian estava abafada e engasgada neste momento. Havia uma espécie de fraqueza indefesa, lamentável e patética. Após essas palavras, Jian Lingxian te abraçou por um longo tempo, respirando suavemente, um pouco abafado e caótico. Na vida passada, sua confissão. Como ele não queria concordar. Mas Jian Lingxian temia que, uma vez que o relacionamento mestre-discípulo fosse quebrado, transformando você em seu marido, então ele teria uma insegurança extremamente severa. E o relacionamento mestre-discípulo é perfeito. Pelo menos ele não precisa ter medo de que você o abandone. Um pouco de segurança. Você inexplicavelmente melancólico no coração, sentindo a fragrância da pessoa em seus braços e o murmúrio abafado. Pensamentos confusos. Jian Lingxian gradualmente parece estar cansada de chorar. No segundo seguinte, Jian Lingxian se aninhou em seu pescoço quente e adormeceu. Depois de sentir que a pessoa ao seu lado não estava se movendo, só então você abriu os olhos ligeiramente. Olhou com cuidado. Depois de confirmar que a outra pessoa adormeceu, só então você abriu rapidamente seus olhos profundos e brilhantes, olhando fixamente para Jian Lingxian. Então sentindo que você está mole por todo o corpo, mas extremamente suave e ar frio, você explode as chamas caóticas em seu corpo para eliminá-lo. Até que você finalmente recuperou o controle total do seu corpo. Só então você voltou seu olhar para o rosto absolutamente lindo de Jian Lingxian. Um sentimento inexplicável de excitação e emoção surgiu. No final, você não pôde evitar estender a mão. Lentamente e suavemente, você apertou a gola macia e bonita dele. Jian Lingxian parecia estar realmente cansada de tanto chorar. Ou talvez você a tenha magoado durante o dia. Agora, dormindo em seus braços quentes, ela dorme profundamente. Sem reação. Vendo que ela não reagiu, você gentilmente puxou a mão que estava pressionada em seu corpo delicado para abraçá-la. Abraçando-a lentamente. Então, seu rosto bonito baixou ligeiramente. Seus lábios se aproximaram de sua testa branca. E deu um beijo muito, muito suave. Mestre, nesta vida, eu não quero ser seu discípulo. Afinal, na vida passada, eu jurei antes de morrer. Se houver uma próxima vida, eu definitivamente vou punir você severamente. Sua voz suave e ligeiramente magnética. Depois de sussurrar essas duas frases no ouvido de Jian Lingxian, finalmente, você se deitou novamente. As posições dos dois voltaram ao normal. Esta noite, Jian Lingxian, que raramente dormia profundamente, sonhou novamente. Sonhando que estava em um vazio escuro.
Você de sua vida passada de repente apareceu na frente dela e a abraçou com força. Até beijou sua testa em um sonho. Mas ela não conseguia se mover e só podia olhar com os olhos arregalados. Finalmente, quando seu corpo estava prestes a desaparecer, ele disse duas frases para ela. Mestre, eu não quero ser seu discípulo. Afinal, eu jurei antes de morrer, se houver uma próxima vida, eu definitivamente vou te punir severamente. Na manhã clara e espiritual, Jian Linxian de repente acordou em seus braços, com lágrimas nos cantos dos olhos, em pânico. Você fechou os olhos e foi assustado pelo despertar repentino de Jian Linxian. Felizmente, você conteve o movimento de estremecer repentinamente. Não deixe a mestra. Não, não. No primeiro instante em que Jian Linxian acordou e te viu, as emoções de pânico finalmente se acalmaram um pouco. Mas ele ainda te abraça forte, sussurrando incessantemente, como se não quisesse se separar de você nem por um momento. Apenas quando viu a luz da manhã lá fora, Jian Linxian te abraçou inseguramente por mais meia hora. Mas, no final, ela só conseguiu retirar as mãos suavemente, relutante. Em sua percepção, a pessoa ao seu lado se levanta suavemente. E então começa a limpar todos os traços de confusão. Até que Jian Linxian finalmente partiu. A porta se abriu e fechou, emitindo o último som de protesto. Depois de um tempo, você finalmente não conseguiu evitar e se levantou, sentando-se no estrado da cama, incapaz de se recuperar por um longo tempo. Você ainda não planeja contar a Jian Linxian que você também reencarnou. Você não acredita que nesta vida e na próxima, você ainda será rejeitado por ela o tempo todo. Mas, como Jian Linxian também reencarnou, isso significa que será mais fácil conquistá-la. Depois de pensar em tudo isso, você usa a função do sistema para rever memórias. E descobre que hoje parece haver mais uma oportunidade para o filho do destino escondida sob uma árvore. O bosque de pessegueiros também é um lugar que você costumava visitar na vida passada. No passado, você sabia que seu mestre amava flores de pêssego. Então, você frequentemente as colhia e as dava a ela. Corte para. Você chegou a um vasto campo de pessegueiros em flor. Você vê um homem que parece estar procurando por algo. Você reconhece Ye Qing à primeira vista. Instantaneamente, a intenção de matar em seus olhos aumenta loucamente, como se estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Na grande batalha para matá-lo na vida passada, Ye Qing foi um deles. Ye Qing, sentindo a intenção de matar, já olhou para você. Mas aos olhos dele, você já desviou o olhar, colhendo cuidadosamente uma bela flor de pêssego. Então Ye Qing retrai seu olhar estranho e continua procurando por alguma coisa. Finalmente, Ye Qing parece ter encontrado e revela um sorriso. Ele rapidamente se agacha e se prepara para cavar. Que audácia, em plena luz do dia! Ele realmente quer colher toda a árvore de pêssego e levá-la de volta. Vendo isso, você saltou apressadamente, apontou para Ye Qing e gritou alto, como se estivesse pegando um ladrão. Eu não estava. Ye Qing franziu a testa. Explicou a aliança de discípulos ao redor. Quer provar que você o está difamando? Ainda não. O que é esse cara na sua mão? Você aponta para a pequena pá na mão dele. Olha para ele com um olhar de pena para deficientes mentais. Você é um corpo de caldeirão. É apenas um brinquedo para mulheres. O que eu faço tem a ver com você? Ye Qing parece não aguentar. Olha para você com raiva. Zomba de sua constituição. He. Corpo de caldeirão. Corpo de caldeirão também é uma constituição de primeira linha. Melhor do que você, que não melhorou em 3 anos. Um lixo. Você revela um sorriso zombeteiro. Cruza os braços casualmente, varrendo o anel no dedo dele. Droga. Mais cedo ou mais tarde, vou pegar o vovô dele e rasgá-lo. Procurando a morte. O que Ye Qing mais não suporta é. Outros dizem que ele fez isso, como se estivesse dizendo descaradamente que ele não faria nada. De repente, com um estalo, o cultivo máximo do 9º nível do reino do fortalecimento do corpo explodiu. O chão sob os pés de Ye Qing foi pisoteado e afundou. Você olha para Ye Qing correndo em sua direção, revelando um sorriso de desprezo. O polegar direito engancha o dedo médio e estala levemente. Uma chama preta e branca em forma de pequena cruz voa para fora e atinge pesadamente o peito de Ye Qing. Lixo é lixo. Você caminha lentamente, olhando para Ye Qing, que está sofrendo muito no chão.
Levanta o pé para pisar em seu rosto com força. Para esse tipo de lixo da fase inicial, o filho da sorte cujo cultivo sobe rapidamente na fase posterior, você está cheio de desprezo agora. Lembrando-se do cerco da vida passada. Um dos dois grandes imperadores era este Eking. Seus olhos estão cheios de intenção assassina. Você vai morrer, não é? Você definitivamente vai morrer, não é? Eking foi pisado no chão e não conseguiu se levantar, rugindo para você com a boca sangrando. Você acredita em mim? Eu vou esmagar sua cabeça agora mesmo com um pisão. Sua voz se estende em espirais, trazendo terror suficiente para Eking. Você realmente tem a habilidade de matar Eking agora. Mas o avô dele provavelmente irá reviver para impedir. E até mesmo ser morto no contra-ataque. Eking finalmente se acalmou depois de ouvir isso. Em seguida, você levanta o pé de repente. Você pisa com força na mão de Eking que está segurando a pá. Com um som de vistalo. O som de ossos quebrando e um grito miserável soaram. Até o anel no dedo dele ficou sujo. Enquanto você se abaixa e levanta a mão para tirar o anel dele, descobre que não consegue puxá-lo. Você realmente acha que não tem solução? Você riu com raiva. Pegou a pá ao lado. Levantou e cortou o dedo de Eking com força. Não! Eking gritou aterrorizado. O velho dentro do anel parece ter ouvido a resposta. Uma camada de energia espiritual transparente explodiu da palma da mão. A pá colidiu com a energia espiritual transparente. Faíscas leves explodiram. Em seguida, a figura de Eking desapareceu do lugar. Contar com. Não é tão fácil matar, como esperado. Você amaldiçoou em voz alta. Então pegou a pá e caminhou até o lugar onde Eking estava cavando. Onde a árvore de pêssego estava, e começou a cavar. A terra voou. Mas nenhum dos discípulos presentes no bosque de pessegueiros ousou impedir suas ações. Gradualmente, apenas você restou no bosque de pessegueiros. Todos fugiram com medo de se queimarem. Não é ruim. Uma pequena caixa quadrada do tamanho da palma da mão apareceu. Você rapidamente guardou em seu espaço de armazenamento. Revira a terra sob a árvore de pêssego e compacte-a. Oportunidade em mãos. Calculando o tempo. Jian Lingxin estará quase chegando à sua residência para procurá-lo. Pensando nisso, você rapidamente colheu algumas das flores de pêssego mais bonitas do bosque de pessegueiros. E começou a correr de volta. Mas antes que você pudesse voltar para dentro de casa, você viu dentro de casa Jian Lingxian com um rosto frio e beleza incomparável, saindo rapidamente. Ao ver aquela figura linda à distância, você acelerou novamente. E rapidamente correu para a frente de Jian Lingxian com as mãos atrás das costas. Irmã fada. Eu estava justamente indo te procurar. Xixi. O passo ligeiramente ansioso de Jian Lingxian finalmente parou depois de ver você. O coração que estava apreensivo relaxou neste momento. Ela secretamente suspirou de alívio em seu coração. Ela estava indo para o jardim de ervas da anciã da seita. Eu não esperava que você aparecesse por conta própria. Mas agora a expressão dela ao olhar para você está ficando cada vez mais fria. Até você começou a se sentir desconfortável com o olhar direto dela. Onde você esteve agora? A voz de Jian Lingxian era muito fria. Havia também uma pitada de raiva preocupada emanando. Uau, eu! Você rapidamente fingiu uma expressão de medo após ser repreendido. Com as mãos apertando as flores de pêssego atrás das costas. Diretamente e desamparadamente. O que você está escondendo atrás de você? Jian Lingxian também notou isso. Franzindo as sobrancelhas delicadas. A voz fria e gélida ao extremo perguntou novamente. Você silenciosamente amassou as flores de pêssego em sua palma algumas vezes. Abaixando a cabeça, hesitante sem ousar falar. Eu só vou dizer uma vez. Tire isso. Uma sensação de insegurança surgiu no coração de Jian Lingxian. Especialmente com medo de que Wang Shen roube a mulher sábia das Elders da seita. Revelando inocência por dentro. Finalmente estendeu as mãos que estavam bem fechadas. Mas ainda segurando firme, sem abrir. Abra. Jian Lingxian olha para você fixamente. A aura do reino da alma sagrada começou a se liberar inconscientemente. Até mesmo o chão ao redor começou a congelar em uma fina camada de gelo sem que ninguém percebesse. Você não pôde deixar de sentir um arrepio. No momento em que você sentiu que a aura de Jian Lingxian estava prestes a sair do controle, você finalmente se dispôs a abrir lentamente a palma da sua mão. Depois que Jian Lingxian viu as flores de pêssego em suas palmas,
A aura em todo o seu corpo pareceu estagnar. As memórias da tela de você dando flores e confessando seu amor na vida passada rapidamente vieram à mente de Jian Lingxian. Até que, neste momento, sua voz fraca na realidade veio novamente e puxou Jian Lingxian de volta à realidade. Eu saí para me familiarizar com o terreno da seita agora há pouco. Enquanto caminhava, vi um bosque de pêssegos sem querer. Então pensei em pegar algumas das mais bonitas para dar à irmã fada. Só que eu não esperava que você ficasse tão irritado. Desculpa. Depois de dizer hesitante, você abaixou a cabeça em silêncio, sem ousar olhar para os belos olhos de Jian Lingxian novamente. A atmosfera sufocante durou mais de 10 segundos. Jian Lingxian começou a se mover gradualmente. Jian Lingxian não pegou as flores de pêssego em sua mão que foram friccionadas por seu coração. As flores de pêssego que já estavam ligeiramente esmagadas. Em vez disso, ela conteve à força as mãos que tremiam inconscientemente sob as mangas do vestido branco. Finalmente, ela falou friamente novamente. Vou levá-lo ao túmulo de gelo agora. A voz fria de Jian Lingxian também continha um leve tremor imperceptível. Depois de dizer isso, ela rapidamente começou a andar. Os dois ficaram em silêncio ao longo do caminho. Como se tudo estivesse normal, mas parecia extremamente estranho e anormal. Nesse momento, você ainda está segurando firmemente em sua mão as flores de pêssego ligeiramente esmagadas da emoção, não as jogando no chão casualmente. Logo, os dois chegaram à seita imortal Taishu, na entrada do túmulo de gelo, onde a vida atinge seu auge. O túmulo de gelo é uma grande montanha na montanha de trás da seita imortal Taishu. Há uma entrada pela porta da caverna. No momento em que Jian Lingxian e você chegaram, as atenções de centenas de discípulos internos e externos da Taishu presentes se concentraram. Jian Lingxian ignorou os olhares dos discípulos Taishu. Em vez disso, ela diminuiu o passo deliberadamente para que você a alcançasse. Você observa Jian Lingxian caminhando gradualmente ao seu lado, sentindo um calor inexplicável em seu coração. Você não sabe se é uma ilusão sua. Você sente que a manga de Jian Lingxian está se aproximando de você intencionalmente ou não. Então você estende a mão e puxa suavemente a manga de seu vestido branco. Os olhos profundos de Jian Lingxian se moveram levemente, mas não disse nada, deixando você puxar a manga de seu vestido branco. A santa pode me dar ele? Eu preciso muito de um discípulo assim. Mas não se preocupe. Estou disposta a te dar 1 milhão de pedras espirituais de alto grau e uma pílula de quebra de respeito. E eu garanto que o tratarei tão bem quanto minha outra metade. Justamente quando Jian Lingxian estava prestes a levá-lo para a porta da família Bing, uma figura de anciã interna de túnica roxa apareceu de repente. Depois de ouvir as palavras da anciã interna à sua frente, Jian Lingxian, seu coração tremeu levemente. Sua expressão gradualmente ficou fria. Vaza. Jian Lingxian foi extremamente forte. Olhando para a anciã interna que os bloqueava, cuspiu friamente uma palavra. Mesmo que a força da anciã interna seja maior do que a de Jian Lingxian, mas a Jian Lingxian neste momento não tem medo algum. Um par de olhos extremamente frios encarava silenciosamente o oponente. O rosto da anciã do portão interno afundou ao ouvir isso, mas ela não ousou soltar um peido. Só podia se virar e sair. A razão era que o mestre de Jian Lingxian era os dois ancestrais antigos da seita imortal do vazio. Um deles era An, um ancião no pico da 9ª camada do reino celestial exaltado. A cena de Jian Lingxian protegendo você com força foi naturalmente vista por todos os anciãos do portão interno e externo ao redor que estavam inquietos. Por um tempo, os anciãos só puderam conter seus impulsos, planejando mais tarde juntar forças para denunciá-lo ao mestre da seita do vazio. Depois que Jian Lingxian forçou a anciã do portão interno a recuar com força, seu olhar frio lançou um olhar inadvertido. Isso deixou você um pouco atordoado. Afinal, ele fez isso para criar uma sensação de crise para Jian Lingxian. Mas agora o efeito parece ter sido extremamente bem-sucedido para Jian Lingxian após o renascimento. Quando eles chegaram à entrada da tumba de gelo, ambos pararam em sincronia e olharam um para o outro. Justamente quando você pensou que, como na vida anterior, Jian Lingxian deixaria você entrar, algo inesperado aconteceu. Eu vou entrar com você. Por coincidência, preciso pegar algumas coisas na tumba de gelo. Você naturalmente não acredita nessas palavras dela. Jian Lingxian está definitivamente com medo de que você, como na vida anterior, seja expulso da tumba de gelo. Sério? Então isso significa que posso ficar com a irmã fada o dia todo hoje? Bons olhos.
Você está mostrando uma aparência um tanto juvenil e esverdeada. Levante a mão direita segurando as pétalas de pêssego, muito feliz. Não me chame assim. Eu disse para me chamar de Sua Santidade. Jian Lingxin estava com dor de cabeça. Ao mesmo tempo, ela sentiu uma inexplicável pontada no coração. Ele realmente queria ouvir o Wang Xin chamá-la de Sua Santidade novamente. Já que você vai entrar, então não precisa dessas flores de pêssego. Dê-as para mim, mestre. Depois eu as jogarei fora. Foi o que Jian Lingxin notou de repente. As flores de pêssego que você ainda está segurando na sua mão. Sua voz era leve e estável, e ela estendeu a palma da mão naturalmente. Você realmente vai jogá-las fora? Eu nem disse nada. Até que você colocou a flor de pêssego em sua mão branca. Jian Lingxian silenciosamente retraiu a palma da mão. Entre. Depois de entrar na tumba de gelo, escolha uma. A arma de gelo que melhor lhe convier. Depois de retrair a mão, Jian Lingxian instruiu. Levando você, agarrando firmemente a manga da roupa dele, indo em direção à caverna de gelo. Seguindo para o interior da montanha atrás do reino de Taishu. O ambiente ao redor gradualmente ficou escuro. E as pessoas também se tornaram gradualmente escassas. Você, que tem um cultivo próximo de Julingin. Naturalmente, você pode ver claramente o ambiente escuro. Mas você, dentro da caverna, foi um descuido de tropeçar o pé esquerdo no pé direito. Sua figura caiu em direção a Jian Lingxian, que estava na frente. Quando você estava caindo em direção a Jian Lingxian, você rapidamente soltou as mangas brancas da saia dela. Sua mão esquerda agarrou sua mão direita, macia e branca. Jian Lingxian não esperava que você fizesse isso de repente. Em pânico no escuro, ela estendeu a mão para te ajudar. Sua mão esquerda segurou firmemente a mão direita de Jian Lingxian. Uma sensação suave e fria veio. A sensação era muito boa. Jian Lingxian já era por causa de seu corpo em frio. Seu corpo muitas vezes sentia frio e era sensível ao toque da temperatura. Agora sendo segurada por você, que tem um corpo caótico 9 yang, com aquela grande e quente palma da mão segurando assim. Jian Lingxian sentiu claramente um desconforto. Depois de te ajudar, ela quis rapidamente retirar a palma da mão. Mas como você poderia deixá-la ter sucesso? Rapidamente entrelaçou seus dedos com os dela. A força ainda está apertada. Neste momento, Jian Lingxian pode até sentir seu pânico. A maneira como você apertou sua palma desamparadamente no escuro. Solte. Jian Lingxian ficou um pouco perturbada por ser segurada pela palma quente. Mas ela ainda disse friamente no buraco escuro. Irmã Fada. Tenho medo do escuro. Você se lembra de quando ela não atingiu o espelho de injeção de espírito em sua vida anterior? Quando ela olha para a escuridão, ainda é uma mancha turva preta. Eu sou seu servo venerável. Não pode ser assim. Solte primeiro. Espere um pouco e eu te levo comigo. Jian Lingxian ficou atordoada ao ouvir isso. Mas para evitar que Lingxian agisse depois de um momento, ela ainda não estava acostumada a querer puxar a palma da mão para trás. Sua expressão está em pânico. Mas meu coração está um pouco amargo. Mas e a poesia? Nesta vida, ela será uma discípula rebelde. Irmã Fada. Eu realmente tenho medo do escuro. Com meu cultivo atual, só se consegue ver vagamente na escuridão. Você se lembra de sua vida passada. Nesse momento, você realmente tem medo do escuro. E Jian Lingxian também sabe disso. Ela continua a falar, ainda com alguma esperança. Eu sei que você está com medo. Mas primeiro solte a minha mão. Eu vou usar meu poder espiritual para te levar junto. Está bem, está bem. Ao ouvir isso, você sabe que Jian Lingxian está decidida e não vai ceder. Só pode, na escuridão, mostrar um pouco de decepção. E soltar gradualmente sua mão. Irmãozinho. Já que ele não quer. Então a irmã te dá a mão para segurar. Nós não precisamos dele. Inesperadamente, neste momento, o maior apoio no buraco escuro. Uma anciã do portão interno apareceu, estendendo a mão. Em um instante, a mão que você estava prestes a retirar. De repente, você sente que está sendo segurada com força novamente. Apertando você, até Jian Lingxian. Ficou assustada com o repentino aperto de mão de volta. Sua palma estava sendo beliscada dolorosamente. Quase gritei. Vaza. Ele é meu discípulo. Vaza. Ele é meu discípulo. Jian Lingxian na escuridão. Com aquele ancião e mestre da seita interna se encarando. Como uma gata feroz protegendo seus filhotes. Oh! Mas suas ações. Parece que uma pequena condição dele.
Você não está disposto a concordar. Além disso, ele não sempre te chama de irmã fada? Quando ele se tornou seu discípulo, esta mestre da seita interna, originalmente estava acompanhando seu discípulo pessoal, para escolher armas juntos. Não esperava ver esta cena. Você sabe, esta é uma boa oportunidade para roubar a esquina. Contanto que você tenha o corpo divino do Nove Yang, ele definitivamente será capaz de romper o reino do soberano celestial. Jian enchia na escuridão com a mestre da seita interna. O olhar daqueles olhos roxos se encontrou. Ouvindo aquelas palavras, apenas sentindo uma onda de sufocamento. Porque nesta vida até agora, parece ser verdade, como a outra parte disse. Essas palavras da anciã. Cada frase atinge seu coração, mas Jian Linxian só pode fingir calma. Um olhar frio, instruindo a anciã. Um calafrio enche o túnel escuro. Os discípulos ao redor, vendo uma cena tão tensa. Os que acabaram de entrar correram para fora, enquanto aqueles que estavam na frente estavam fugindo para salvar suas vidas, como se fossem tipos de gelo. Apenas em um instante, no meio de todo o túnel escuro, restava apenas Wang Yishen, Jian Linxian e aquela anciã da seita interna. Irmãozinho, que tal ir com a irmã? Traga você para a tutela da irmã. Eu não só te darei os melhores recursos de cultivo, mas eu também posso tentar concordar com todos os seus pedidos excessivos. Os olhos roxos da anciã mestra olharam para Wang Yishen. A voz carregava um leve charme e uma sensação de sedução. Neste momento, o coração de Jian Linxian parecia ter sido elevado. Wang Yishen. Neste momento, um momento de descuido, e Wang Yishen seria levado embora. Aí. Wang Yishen, com esse aperto, finalmente não suportou a dor que vinha da mão. Gritou com uma expressão dolorosa. Realmente, esse cara estava apertando com muita força. Você tem que saber. Jian Linxian é agora o reino da alma sagrada. Wang Yishen apenas sentiu. Sua palma parecia que ia ser esmagada. Jian Linxian percebeu sua gafe. Entrou em pânico por um momento e rapidamente afrouxou a força em sua mão. Mas, desta vez, ele não retraiu a mão, mas estava segurando firme. Wang Yishen foi arrastado por Jian Linxian o caminho todo, sem olhar para trás para responder às palavras da anciã atrás, e nem se atreveu a olhar para trás, porque ele descobriu que a cada passo que Jian Linxian dava, uma camada de gelo fino se formava sob seus pés, obviamente perto de perder o controle. Até mesmo Jian Linxian não queria ouvir a resposta de Wang Yishen à anciã. Ela o puxou à força, sem se importar com mais nada. Wang Yishen não disse nada, apenas tentando o máximo possível. Ele não ousou olhar para trás para responder à anciã. E não ousou olhar para trás, porque ele descobriu que a cada passo que Jian Linxian dava, uma camada de gelo fino se formava sob seus pés, claramente à beira de perder o controle. Nem mesmo Jian Linxian queria ouvir a resposta de Wang Yishen à anciã. Apesar de tudo, ele o pegou pela mão à força e foi embora. Wang Yishen não disse nada, apenas silenciosamente o indicador, segurando firmemente a palma da mão de Jian Linxian, seguindo-o até o túmulo de gelo. Jian Linxian sentindo na palma da mão a temperatura reconfortante. As emoções quase fora de controle gradualmente diminuíram, além da turbulência do engano. Finalmente, a luz apareceu ao redor. Inúmeros instrumentos de gelo deslumbrantes apareceram diante dos olhos. 18 tipos de instrumentos de gelo estranhos, inseridos nas paredes de várias formas. Irmã Fada está brava. Wang Yishen olhou com um par de olhos como se não fosse dar conta dele. Seus olhos mais inocentes. Perguntou suavemente e cuidadosamente. Não. As emoções de Jian Linxian. Nunca se preocupou em expressar isso no rosto. Mas depois de um tempo juntos, Wang Yishen podia sentir imediatamente. Wang Yishen sabe disso profundamente. Então agora ele tem muita certeza que Jian Linxian definitivamente está com raiva. Sério? Mas a resposta de Jian Linxian foi exatamente o oposto. Claramente ainda segurando a palma da mão de Wang Yishen com força. Mas ela simplesmente se recusou a admitir teimosamente. Então você acha que eu deveria concordar com ele? Wang Yishen ouviu isso e abaixou ligeiramente a cabeça. Então ele começou a testar loucamente na beira da morte, sinalizando e falando lentamente.
Jian Lingxi ouviu essas palavras, e sua expressão ficou visivelmente atordoada por um momento. Ela virou seus belos olhos e olhou para Wang Shen friamente. Neste momento, Wang Shen pareceu ver que a figura de Jian Lingxi não tremia mais ligeiramente. No final, ela pareceu finalmente não aguentar mais. Espere por mim aqui. Vou pegar algumas coisas e voltarei para te encontrar. Não fuja. Mas Jian Lingxi não fez nenhum movimento inadequado com Wang Shen. Em vez disso, ela tentou o seu melhor para falar em um tom frio. No final, antes que Wang Shen pudesse reagir, Jian Lingxian foi solta da mão que a segurava firmemente e caminhou para trás em direção ao buraco escuro. Ei, irmã fada! O que você está procurando não está dentro do tipo gelo? Wang Shen a viu. De repente, ela caminhou de volta para o buraco escuro, franzindo a testa, e gritou em dúvida. Mas a bela figura de Jian Lingxi em seu vestido branco não respondeu. E ela desapareceu gradualmente no buraco escuro. TSK, TSK, TSK. Ela provavelmente está indo incomodar aquela anciã interna. A propósito, seu hospedeiro cachorro. Jian Lingxi não está no reino da alma sagrada agora, mas sim no reino celestial venerável. Mas parece que ela sempre esteve escondendo seu cultivo. Cada flutuação de cultivo que ela causa é apenas no reino da alma sagrada. Se não fosse porque a atmosfera ficou extrema agora, ela teria revelado um traço de aura do reino celestial venerável. Caso contrário, eu não conseguiria sentir nada. Wang Shen. Ouvindo as palavras do sistema, Wang Shen ficou parado, olhando fixamente para a silhueta de Jian Lingxian se afastando. Chocado. O tempo de renascimento de Jian Lingxian, de fato, foi planejado muitos anos antes dele. Caso contrário, ela neste momento, seria impossível cultivar tão rapidamente até o espelho Tianzun. Jian Lingxian ser capaz de cultivar tão rapidamente até o espelho Tianzun neste momento é absolutamente por causa de sua experiência de cultivo da vida anterior. Em outras palavras, Jian Lingxian pode ter estado naquela montanha de onde você veio, esperando por Deus sabe quantos anos. Não importa. Primeiro, vamos pegar a oportunidade de Qin Yefan e depois falamos. Não adianta pensar muito. Wang Shen balançou seus pensamentos confusos. Mas ao ir para o lugar onde Qin Yefan estava, ele ainda estava um pouco distraído. Quanto ao que Jian Lingxian disse, para não deixá-la correr solta, Wang Shen já havia esquecido o reino extraterrestre. Afinal, se ela ficar aqui e não for embora, como ele vai lidar com aquele idiota Qin Yefan? E então roubar suas oportunidades, baseado nas vagas memórias de sofrimento, junto com as instruções do sistema. Wang Shen rapidamente, dentro de uma grande massa de gelo montanhosa, chegou à entrada de uma câmara secreta independente em uma pequena massa de gelo. Gelo da ilusão do vazio, dividido em uma grande massa de gelo pública no exterior, e inúmeras pequenas câmaras secretas de gelo dentro. A maioria dos artefatos de gelo na massa de gelo pública são desordenados e não refinados. Embora os tipos de artefatos de gelo nas pequenas câmaras secretas de gelo sejam poucos, mas são superiores em requinte. E Wang Shen olhou para os discípulos ao redor, entrando e saindo silenciosamente das várias entradas das pequenas câmaras secretas de gelo. Os cantos de sua boca se curvaram. Finalmente, ele caminhou em direção àquela indicada pelo sistema em sua mente. Esta câmara secreta de gelo à sua frente. Depois que Wang Shen passou por um túnel de 3 metros de comprimento à sua frente, apenas escuro o suficiente para uma única pessoa passar, a visão de Wang Shen logo se abriu. Num relance, havia 6 pessoas escolhendo artefatos de gelo dentro da câmara secreta de gelo. Os artefatos de gelo na câmara secreta de gelo já tinham um pouco mais de espiritualidade. É difícil para a maioria das pessoas retirá-los da parede e reivindicá-los. Portanto, esta também é a maioria dos discípulos de Taishu. Escolheu as razões para aqueles itens diversos de gelo público lá fora. Depois que Wang Shen entrou na pequena câmara secreta de gelo, aconteceu de ver Qin Ye não muito longe segurando o cabo da espada, lentamente puxando a espada para fora da parede. Vendo esta cena, Wang Shen sabia que neste momento, ele chegou um pouco mais cedo. Wang Shen se lembra da última vez, quando ele entrou nesta pequena câmara secreta de gelo. Qin Ye e os outros estavam prestes a sair, e a oportunidade anterior já havia sido claramente aproveitada. Neste momento, Qin Ye deveria estar no processo de aproveitá-la. A chegada repentina de Wang Shen, naturalmente,
também atraiu a atenção dentro da pequena câmara secreta de gelo, incluindo Qin Ye, a atenção de 6 pessoas. Nesse momento, Qin Ye parecia ter acabado de despertar algum tipo de constituição superior, e entrou para a seita de uma certa anciã do portão interno. Wang Shen fingiu escolher armas de gelo na parede. Enquanto pensava em qual estágio o campo de energia de Qin Ye havia se desenvolvido neste momento. Justamente neste momento, Wang Shen acidentalmente segurou o cabo de uma lança inserida na parede. E imediatamente a fez tremer ligeiramente. Colheita inesperada. Ha ha ha. Wang Shen sentiu a lança longa relaxando na parede. Com força. De repente, ele a puxou da parede. Sistema. Qual é a qualidade desta lança longa? Jin. Classe Huang, grau superior. Lança longa de prata. Wang Shen ouviu isso. Toda a sua atenção foi atraída pela lança de prata branca em suas mãos por um momento. Até mesmo o assunto de Qin Ye foi esquecido por um momento. Ele disse isso. Esta lança longa tem um destino comigo. Pode ser dada a mim? A atenção de Wang Shen foi interrompida pela voz da pessoa que se aproximava. Ele levantou a cabeça e não se esqueceu. Depois de ver que a pessoa que veio não era Qin Ye, mas um jovem bobo, Wang Shen ficou um pouco desapontado interiormente. Afinal, quando a outra parte gritou as 4 palavras, ele disse isso de forma zombeteira. Wang Shen já podia pular e dar-lhe um tapa forte. Vaza daqui. Você mesmo não consegue puxá-la? Ou você simplesmente não tem nada para segurar e puxar? Wang Shen revelou uma expressão de desagrado, guardando a lança de prata no espaço de armazenamento. O Wei Shao zombou. A expressão do homem escureceu. Ele naturalmente ouviu o significado implícito nas palavras de Wang Shen. Por um momento, em todo o pequeno espaço da câmara secreta. Além de Qin Ye, que estava tentando seu melhor para resistir, os outros 4 começaram a assistir ao show. Au. Neste momento, todo o pequeno espaço da câmara secreta tremeu. Juntamente com os olhares de Wang Shen e dos outros 4, todos olharam para longe. O que viram foi Qin Ye segurando uma espada quebrada, que emitia uma luz dourada pálida, com uma expressão de extrema surpresa. Desta vez, não foi apenas Qin Ye que ficou extremamente surpreso. Até mesmo Wang Shen ficou extremamente surpreso. Porque Qin Ye, após um momento de alegria, começou a caminhar em direção a ele. Sua expressão ainda carregava um traço de desprezo. Ele está vindo, ele finalmente está vindo. Contanto que ele me provoque, eu poderei roubá-lo abertamente. Wang Shen estava secretamente encantado. Com seus milhares de anos de experiência em combate da vida passada, ele definitivamente seria capaz de lutar acima de seu nível no reino de Julin. Sai da frente. Um cara como esse só serve para ser brinquedo de mulher. Por que você está explicando tanto para ele? Qin Ye empurrou o homem que estava na frente de Wang Shen, empunhando uma espada quebrada dourada clara, olhando para Wang Shen com orgulho. Ontem, você me encarou na plataforma do despertar. Agora me dê a lança de prata. E isso será esquecido. Ou, você me ajuda a fazer contato com seu mestre, e as queixas serão apagadas. Além disso, podemos até nos tornar bons irmãos. Depois que Qin Ye terminou de falar, revelou um sorriso charmoso. Levantou a espada quebrada e fez um floreio, parecendo muito bonito. Mas Wang Shen já está impaciente. Também mostra uma pitada de intenção assassina. A lança de prata apareceu de repente em sua mão. Morra! Wang Shen não perdeu tempo com besteiras. Sua figura saltou repentinamente, com a criação do céu e da terra, levantando a lança com as 2 mãos, esmagando-a impiedosamente contra sua cabeça. Com um movimento, foi um golpe fatal. Sem piedade alguma. Qin Ye arregalou os olhos em pânico. E rapidamente explodiu com o cultivo do 3º nível do reino espiritual auxiliar, levantando a espada quebrada para bloquear. Bang! A lança de prata atingiu pesadamente a espada quebrada. Faíscas explodiram. A poderosa força fez com que os pés de Qin Ye afundassem diretamente no subsolo. Apertado. Apoio de montanha de ferro no peito. Wang Shen de repente abandonou a lança com as 2 mãos. Com a velocidade da luz, ele fez uma postura de cavalo, e seu corpo bateu violentamente no peito de Qin Ye. Bang! Um som abafado e nítido. Os olhos de Qin Ye quase foram jogados para fora. Uma dor lancinante veio do peito. Por um tempo, a espada quebrada em sua mão também caiu.
Todo o seu corpo estava com os pés grudados no chão, voando e batendo contra a parede. Bach, filho do destino. Não é à toa que ele é o filho do destino. Tantas armas na parede. Ele realmente bateu em uma área em branco. Mas isso foi o suficiente para ele sofrer. Aos olhos aterrorizados da tropa de soldados da sala secreta, toda a parede foi rachada pelo impacto. Depois que esta combinação de golpes terminou, menos de 2 segundos se passaram. Não é de admirar que Qin Ye não tenha conseguido nem reagir. Wang Shen pegou a espada dourada quebrada que havia caído no chão, e a lança de prata. Mas sua expressão ainda estava cautelosa enquanto olhava para Qin Ye, porque ele sabia que aquele cara ainda escondia uma terrível alma residual do Lorde Demônio, que também é o guia de Qin Ye nos estágios iniciais. Mas o resultado usual de acontecer com o Filho do Destino é que a alma residual do Lorde Demônio não conseguiu possuí-lo. Em vez disso, ele a engoliu. Com certeza. Qin Ye, que está em cima agora. Sua expressão gradualmente se tornou frenética. Mate-o. Mate-o. Deixe-me controlar o corpo. Eu te ajudo a matá-lo com suas próprias mãos. Qin Ye, Wang Shen, seu sujeito desleal. Seus olhos revelaram uma intenção assassina induzida pela alma remanescente de um Lorde Demônio dentro dele. Mate-o para mim. No peito de Qin Ye ele rugiu de raiva. Então, ele gritou furiosamente. Não se sabe com quem ele estava falando. Depois que Qin Ye gritou, era como se ele tivesse se tornado uma pessoa diferente. Sua expressão ficou fria. Uma aura estranha fraca emanava. O resto dos artistas marciais na pequena área secreta estavam em formação. Há muito estavam assustados e encolhidos nos cantos. Eles queriam correr. Mas, infelizmente, a figura de Wang Shen estava bloqueando a entrada da pequena área secreta. Eles não conseguiam escapar. Venham me ajudar rapidamente. Ele já está louco. Senão, seremos todos cortados em pedaços. Wang Shen gritou alto para os 5 encolhidos no canto. O importante é lutar daqui a pouco. Economize o máximo de energia que puder. Como lutar? Todos os nossos mestres estão lá fora. O mais forte aqui é apenas eu, no 2º nível do espelho auxiliar da alma. Ele está no 3º nível do espelho auxiliar da alma. O jovem que estava carrancudo para Wang Shen antes, agora está assustado e abraçado com os outros 4, temendo ser afetado. Wang Shen viu a alma remanescente do Lorde Demônio possuindo Qin Ye, e já da parede. Pegou estranhamente o cabo de uma espada comum. Então, ignorando a vontade comum dentro da parede, ele simplesmente a puxou com força, e fez um floreio com a espada. Então, vocês querem que ele os corte em pedaços? Ou vamos atacar primeiro e prendê-lo juntos? Wang Shen viu isso e gritou novamente apressadamente. Então, ele fingiu correr em direção à posição dos 5. Os 5 encolhidos no canto trocaram olhares assustados. No final, ele cerrou os dentes. Eles pegaram suas respectivas armas. Então vamos juntar forças para subjugá-lo. Aquele jovem com um cultivo no 2º nível do espelho auxiliar da alma levantou o facão em sua mão, apontou para Qin Ye e gritou para encorajar o moral. Quando Wang Shen viu os 5 correndo em direção a Qin Ye, revelou um efeito silencioso de amor materno com satisfação. Então Wang Shen guardou a espada dourada quebrada e a lança prateada em suas mãos. De repente, ele virou a cabeça e correu loucamente para fora. Nesse momento, a oportunidade já havia sido agarrada. O significado de todos não era mais grande. Claro, era correr se pudesse. Vocês aguentem primeiro. Vou buscar reforços para salvá-los. Wang Shen correu para fora do buraco escuro, gritando para buscar reforços. A velocidade era como um raio. Num piscar de olhos, Wang Shen estava aos olhos confusos dos 6, incluindo Qin Ye. Correu para fora da saída turbulenta do pequeno exército. Seu trapaceiro, Wang Shen, que já havia saído da câmara secreta do pequeno exército, só ouviu várias vozes de raiva vindo de dentro. PNPNPP. PPP. Em seguida, sons de batalha vieram de dentro da pequena sala secreta. Finalmente, alguns objetos atingiram a parede. Depois que Qin Ye voou para longe de 5 pessoas, seus passos vacilaram. O chão afundou estrondosamente, correndo rapidamente em direção à saída escura e turbulenta. X e a Shen-Ti. Contanto que este ser possa absorver sua alma, este ser definitivamente pode recuperar 1/3 de sua força.
O demônio Zhang que controla Qin Ye neste momento, com os olhos cheios de ganância, só queria correr para Wang Shen e abraçá-lo para comê-lo vivo. Wang Shen não está mais lutando contra o próprio Qin Ye neste momento, mas o demônio Zhang que morreu há 10.000 anos. PPP. Ouvindo dentro da pequena sala secreta o som de passos largos correndo para fora da caverna, Wang Shen se esquivou e se escondeu à esquerda da entrada da caverna. Então rapidamente retirou a lança de prata do espaço de armazenamento. Respirando rapidamente, revelou um sorriso malicioso. Wang Shen segurou a lança de prata, pronto para atacar, constantemente acumulando poder, pensando no que ele vai fazer em breve. Ele só queria rir. Pará. Ouvindo os passos que já se afastavam, Wang Shen levantou um sorriso. Sua figura saltou de repente. Pasmo. Monstro. É o velho Wang Yan. Wang Shen se escondeu à esquerda da entrada da caverna, vendo novamente os restos mortais de Qin Ye saindo. Instantaneamente, ele ergueu sua lança de prata e golpeou-o com força. Corra! Só se ouviu o cérebro de Qin Ye. Um som nítido de estalo. Pará. Na verdade, resistiu ao golpe. Wang Shen levantou a lança de prata e cortou violentamente. Não é assim que se brinca. A ressurreição é ressurreição. Por que ainda a resistência aumentada? Qin Ye, que está possuído agora. Não é de admirar que os 5 soldados de infantaria combinados não conseguiram resistir ao seu ataque. Pará. Aqui está Qin Ye torcendo loucamente, sendo atingido pela lança prateada. Sua cabeça curvada. Olhar ganancioso para Wang Shen. Corpo divino dos 9 sóis. Gia. Qin Ye disse. Mão direita levantada. Na câmara secreta ele está segurando um item de alta qualidade. A adaga amarela de alta qualidade desdobrada. Apunhalando Wang Shen ferozmente. Cai fora. Pervertido. Wang Shen vendo esta cena, teve um arrepio, usando o corpo da arma para bloquear seu ataque. Ele se afastou rapidamente usando a força e amaldiçoou. Então Wang Shen rapidamente guardou a lança prateada novamente. Começou a gritar para os discípulos que entravam e saíam ao redor. Gritou. Socorro! Assassinato! Assassinato! Wang Shen correu e gritou, correndo para a área pública do lado de fora. Na mão, ele também estende a mão para arrancar as armas da parede, jogando para trás, dificultando a perseguição de Qin Ye atrás. Enquanto jogava as armas, Wang Shen não esqueceu de enfiar loucamente armas no espaço de armazenamento. Saiba, estes são todos pontos de origem. Nesse momento, a espada quebrada dourada no espaço de armazenamento de Wang Shen, de repente transmitiu uma sensação, tremendo constantemente. Me tire daqui. Este velho virá te salvar. Wang Shen apenas sentiu a espada quebrada dourada no espaço de armazenamento. Transmitiu uma voz antiga, que entrou em sua mente. Sentindo a intenção assassina se aproximando por trás, Wang Shen não se importou mais com isso. Rapidamente pegou a espada quebrada dourada. Arma. Só se ouviu atrás de Wang Shen. De repente, houve um som de explosão de armas. Eu vou. Formação de escudo invencível. Wang Shen olhou para frente em choque. E sua mão direita estava segurando a espada dourada quebrada. Parado atrás dele, bloqueou a espada que se aproximava. Qin Ye Fan, que foi ressuscitado, estava igualmente chocado, olhando para a espada dourada quebrada. Obviamente não esperava que este ataque fosse bloqueado. De repente, Wang Shen só sentiu sua mão direita sendo movida pela espada dourada quebrada para trás ferozmente uma vez. Wang Shen só conseguiu se virar rapidamente e acompanhar o ritmo da espada dourada quebrada em sua mão, realizando constantemente várias técnicas de espada quebrada desconhecidas. E ao redor de Wang Shen e Qin Ye Fan, já estava cheio de discípulos, mas todos estavam assistindo ao show. Estima-se que eles virão em breve para mediar. Mesmo que alguém morra, de qualquer forma, não é a vida deles. E aqui, em apenas 11 segundos, Wang Shen estava segurando a espada quebrada. Já lutei com Qin Ye Fan por mais de uma centena de rodadas, lutando até que o brilho na superfície da espada quebrada dourada começou a desaparecer. Wang Shen sentiu aquele puxão que o arrastava desaparecer gradualmente. Garoto, você se diverte primeiro. Estou cansado. Vou dormir um pouco. De repente, a força de tração na mão desapareceu completamente.
interrompendo o ritmo de luta de Wang Shen visivelmente. Puxi. A situação, que era ligeiramente vantajosa, foi repentinamente interrompida assim. Por um descuido. Uma flor de sangue espirrou. Wang Shen apenas sentiu uma dor no braço direito que segurava a espada quebrada dourada. A espada quebrada dourada em sua mão. Imediatamente voou para fora de sua mão. Quase ao mesmo tempo. Uma frieza extrema surgiu ao redor. As paredes e o chão começaram a congelar rapidamente. Apenas um instante. A figura de Qin Yefan foi levantada no ar por uma aura fria, com o rosto e o pescoço vermelhos. Ele ficou suspenso no ar. O demônio Lord Zhang sentiu o perigo e apressadamente devolveu o controle do corpo para Qin Yefan, retraindo sua alma. Extravagância é o que o demônio Lord Zhang pensava. O constrangimento é o que Qin Yefan sentia. Wang Shen sentiu essa aura fria extremamente familiar, agitando o braço ensanguentado. O coração suspenso finalmente se acalmou. Sua avó. A espada quebrada é ruim quando envelhece. Quebra assim que vira. Wang Shen sentiu a dor no braço direito. Abaixou-se e pegou a espada quebrada que caiu no chão. Não conseguiu evitar xingar, enquanto Wang Shen colocava a espada dourada e escura quebrada no espaço de armazenamento. Ele abaixou a cabeça para olhar o braço direito, que estava bastante cortado, até que viu um pedaço de energia negra. Continuando a se aprofundar, o coração de Wang Shen estremeceu de repente. Seu demônio! Sempre pensando em entrar sorrateiramente no meu corpo. Vaza! Wang Shen não se importou com seus ferimentos nas mãos. Rapidamente cobriu sua mão esquerda com uma camada de chamas caóticas e bateu violentamente em seu braço direito. Deng! Craque! O braço direito de Wang Shen foi bombardeado por chamas caóticas pretas e brancas. A aura negra do demônio penetrando por dentro também foi instantaneamente evaporada e dissipada impiedosamente. Mas o preço a pagar por fazer isso é que seu braço direito está fraturado. E o ferimento de espada que cortava o braço desde o ombro piorou novamente. Morte. Morrer é realmente pior que a morte. Os discípulos ao redor viram Wang Shen. De repente, sendo tão cruel consigo mesmo. Todos instantaneamente respiraram friamente. Então, nesse momento, a figura de Jian Lingxian apareceu de repente ao lado de Wang Shen. Depois de ver a cena miserável de Wang Shen novamente, sussurrar esperando uma oportunidade. Irmã fada. Bom, dói muito. A expressão de Wang Shen era originalmente repreensiva. No momento em que viu Jian Lingxian aparecer novamente, de repente, ficou doloroso. Já havia perdido muito sangue. Além da palma anterior, o rosto de Wang Shen já estava sem cor, terrivelmente pálido. Vendo isso, Jian Lingxian, não pude deixar de entrar em pânico. Rapidamente peguei frascos de jade de vários remédios curativos. Abra a boca rapidamente. Jian Lingxian despejou várias pílulas na mão. Uma pitada de ansiedade apareceu no rosto frio. Ah! Vendo isso, Wang Shen parecia estar suportando a dor da ferida no braço. Levantou a cabeça e abriu a boca ressentidamente. Jian Lingxian não se importou muito, cuidadosamente segurando as pílulas na palma da mão. Alimentou a boca de Wang Shen. Wang Shen sentindo a palma da mão fria cobrir seus lábios enquanto o alimentava com remédio. Na próxima vida, ele mordeu suavemente a mão branca e macia de Jian Lingxian. Jian Lingxian sentiu a leve mordida vindo da palma da sua mão. Sua expressão ficou levemente atordoada por um momento. Depois de confirmar que o elixir foi alimentado na boca de Wang Shen, Jian Lingxian, como se estivesse levando um choque, rapidamente puxou a palma da mão para trás, queimada profundamente, com algumas pílulas que derretiam na boca entrando em sua boca, transformando-se em um líquido medicinal que entrou em seu corpo. Wang Shen de repente sentiu seu corpo quente. Os ferimentos em seus braços também foram tratados pelo poder medicinal em seu corpo, estancando o sangramento. Jian Lingxian viu que Wang Shen havia estabilizado seus ferimentos. Só então o protegeu atrás dela, olhando friamente para Qin Yefan no ar. Especialmente aqueles olhos bonitos, mas extremamente frios. Por um tempo, assustaram todas as pessoas ao redor. Santa! Aquela! Ela parece estar um pouco intimidada. Mas na multidão assistindo, ainda havia alguém apontando cuidadosamente para Qin Yefan, que estava sendo estrangulado no ar por uma aura fria. Os olhos frios de Jian Lingxian estavam calmos como água.
Mas no fundo dos seus olhos havia uma intenção assassina extremamente forte. Criando coragem gradualmente. Mova-se Wang Yishen. Morte. Uma onda de raiva surgiu no coração de Jian Lingxian. Olhando para a fria intenção de Qin Yefan, era assustador. O ar frio preso nele explodiu repentinamente. Estalo. Pum. Um pingente de jade que protegia o corpo de Qin Yefan explodiu repentinamente, mal salvando sua vida. Mas mesmo assim, sob o ar frio que Jian Lingxian expôs, a espinha dorsal de Qin Yefan ainda quebrou repentinamente em 2 pedaços. SSS. De repente, um som de vento veio. O ar frio que quase esmagou Qin Yefan novamente foi dissipado por um sopro de energia roxa. Santa, este é meu discípulo. Por que você agiria contra ele? Uma mulher de manto vermelho apareceu de repente do outro lado. Uma aura extremamente poderosa. Um rosto lindo, ainda mais charmoso e comovente. O visitante não é outro senão, na impressão anterior de Wang Yishen, uma das concubinas de Qin Yefan, sua mestra. Jian Lingxian viu a pessoa que veio. Primeiro, ela não conseguiu resistir ao choque. Ela sabia em seu coração que Qin Yefan já estava sendo protegido. Amanhã eu quero ver o braço direito dele. Se eu não vir, eu vou matá-lo com minhas próprias mãos. Jian Lingxian franziu levemente a testa, olhando friamente para a mulher de manto vermelho. Uma voz fria e clara. Deixo minhas palavras aqui hoje. Meu discípulo já foi punido. Quase morreu. Agora, a santa não está realmente disposta a dar um pouco de cara? Não está disposta. Você não é digna. Jian Lingxian ouviu as palavras. Olhou calmamente para a mulher de manto vermelho. E Qin Yefan sussurrou fracamente 3 palavras. Depois, parou de olhar para a mulher vestida de vermelho. Expressão sombria. Virou-se lentamente, olhando para Wang Yishen com preocupação nos olhos. Wang Yishen estava originalmente atrás, assistindo ao show. Quando viu Jian Lingxian se virando, ele rapidamente revelou uma expressão de dor novamente. Os discípulos de Tai Shu assistindo ao show ao redor, eles eram ingênuos e infantis. Claramente, quando Wang Yishen estava sozinho, ele estava gravemente ferido. Sua expressão ainda estava calma como a água, como se não morrer não fosse uma ferida. Mas depois de ver Jian Lingxian, naquele instante, ele começou a ficar pálido e fraco. Quão lamentável! Quão lamentável! Mas o que deixou os discípulos com mais inveja e ódio foi quando Jian Lingxian viu a dor de Wang Yishen. Ela realmente ficou ansiosa. Vamos! Jian Lingxian viu a dor de Wang Yishen. Finalmente deixou de lado a postura de mestre. Levantou a mão e gentilmente apoiou seu braço esquerdo. No olhar surpreso de todos, o vazio na frente dos dois foi violentamente rasgado. E uma fenda apareceu. Jian Lingxian permaneceu em silêncio, apenas silenciosamente apoiando Wang Yishen e entrando nela. Depois que as figuras dos dois entraram, a fenda no vazio rasgada por uma força de gelo também se fechou e desapareceu lentamente. E a mulher de manto vermelho estava ansiosa para proteger seu discípulo. Então rapidamente pegou Qin Yefan, que estava gravemente ferido, e desapareceu rapidamente no cristal de gelo. A santa donzela já aprendeu a rasgar o vazio. Um especialista no reino da alma sagrada. É realmente assustador. Os discípulos do cristal de gelo viram o show terminar e começaram a discutir incessantemente seus pensamentos posteriores em mais de 100 palavras. TSK, TSK, TSK. Aquele discípulo que a santa donzela trouxe de volta provavelmente causará confusão em toda a seita imortal Tai Shu no futuro, tornando difícil manter a paz. Sim, sim, sim. A seita imortal Tai Shu está localizada. Salão da Santa Virgem do Vazio Supremo. O centro interno do quarto fechado. De repente, ondas de choque espaciais foram emitidas. Então, uma fenda do vazio se abriu lentamente. Wang Yishen, que saiu do vazio, já estava fraco e com dificuldade. Já estava se apoiando no ombro de Jian Lingxian. Wang Yishen fechou ligeiramente os olhos. A consciência estava um pouco sonolenta. Realmente sonolento. Não do tipo sonolento que antecede a morte. Irmã Fada. Eu vou morrer? Enquanto Wang Yishen estava sonolento, atordoado, de repente começou a delirar. Queria provocar Jian Lingxian. Mas Jian Lingxian parecia não se importar. Ao ouvir a palavra morte, a flutuação emocional pareceu ser um pouco grande. Jian Lingxian estava apoiando Wang Yishen.
O ritmo dentro da fenda do vazio começou a acelerar, até que finalmente o pegou no colo. Saiu rapidamente da fenda no vazio. Caminhou até a beira da cama e colocou-o suavemente. Wang Shen foi pego de repente por Jian Linxian. Arrependimento de... A compreensão tácita desapareceu em um instante sem deixar vestígios. No momento seguinte, Wang Shen ainda não conseguiu reagir. A carne e o sangue nas mãos de Wang Shen, agora sendo retirado, de repente foi rasgado. Aguente. Eu vou curá-lo agora. A expressão de Jian Linxian também raramente revelou pânico. Ela rapidamente liberou um poder espiritual de gelo gentil em sua mão, colocando-o na ferida em seu braço direito. Ah! Mova-se, mova-se, mova-se. Wang Shen sentiu dor. Agora está sendo congelado novamente. Todo o seu rosto ficou vermelho imediatamente. Revigorado. Jian Linxian, seu processo de cura. Porque ainda é o mesmo da vida passada. Sem surpresa. Wang Shen gritava furiosamente em seu coração. Porque em sua vida passada, quando ele estava gravemente ferido, Jian Linxian também o curou assim. Ha ha ha. Estou morrendo de rir. Hospedeiro, você está sentindo como se tivesse voltado à sua vida passada? Eu vou te mostrar. Hospedeiro insignificante. Eu te ajudei a relembrar as memórias da sua vida passada. E você ainda me xinga. Eu deveria te punir até a morte. Se eu realmente morrer, você vai ficar infeliz de novo. Wang Shen cerrou os dentes e suportou a dor, gradualmente passiva e entorpecente no braço direito. E respondeu ao sistema com raiva em seu coração. Uma coisa é uma coisa. De qualquer forma, o hospedeiro insignificante não vai morrer agora. Só dói um pouco, ó. Sistema irritante e desprezível. Sempre me chamando de insignificante, insignificante. Você é um pervertido. Só um fantasma se torna um brinquedo. Wang Shen ignorou o sistema latindo em sua mente. Pálido, deitado ao lado dele. Jian Linxian, nervosa e concentrada, levanta o rosto. Olhando para o rosto familiar e emocionante de Jian Linxian. Beleza incomparável. O coração de Wang Shen ficou inexplicavelmente aliviado. E Jian Linxian naquele momento não percebeu o olhar de Wang Shen. Apenas concentrado em tratá-lo com remédios para seus ferimentos. Os ossos do seu braço estão completamente esmagados. Eu tenho que consertá-los para você com o poder da droga. Pode doer um pouco. Aguente. Diz Jian Linxian com uma voz suave e firme. De repente, ela levanta a cabeça. Um par de belos olhos encontra o olhar de Wang Shen. Os olhares profundos dos dois se assustaram simultaneamente de propósito. Pupilas se movem ligeiramente. Olhando um para o outro, as emoções fluem em seus olhos. Wang Shen pode até ver a preocupação que sempre existiu nos olhos de Jian Linxian. O tipo de sensação de ter medo que algo aconteça com ele. Até que olhando, quanto mais Wang Shen olhava, mais errado ficava. Porque Wang Shen, dos olhos de Jian Linxian, ele o viu. Parece que ele está vendo ele atual. Como ele na vida passada. Vou tentar resistir. Wang Shen não pôde evitar e desviou o olhar primeiro. Fechou os olhos com força e virou a cabeça. Estendeu o braço direito e respondeu suavemente. Mas Jian Linxian parece não ter ouvido. Em vez disso, continuou a olhar fixamente para o perfil de Wang Shen, que havia virado a cabeça. Ele pareceu, no olhar com Wang Shen agora há pouco, ter visto o discípulo familiar da vida passada. Discípulo. Jian Linxian não pôde deixar de chamar discípulo. Em seu coração, ela desejava ansiosamente que Wang Shen respondesse a ela como na vida passada. Mas como Wang Shen ousaria respondê-la? Ele só podia continuar com os olhos bem fechados, fingindo não ver nem ouvir. Irmã fada. Dói muito. Anda logo. No entanto, Wang Shen ainda gritou uma resposta fora de contexto. A mão direita dormente e dolorida ainda apertou o punho fracamente, como se estivesse fingindo. Com Wang Shen terminando de falar, o cômodo mergulhou no silêncio. Bom. A luz demoníaca de Jian Linxian, que havia acabado de acender uma lasca de esperança, gradualmente se atenuou novamente neste momento. Ela baixou novamente seu rosto bonito. No instante seguinte, Wang Shen sentiu que todo o seu braço direito estava ficando gradualmente frio, como se toda a percepção tivesse sido completamente retirada. Finalmente, uma sensação de fragmentos de ossos se movendo dentro do braço surgiu de repente, continuamente colando-se uns aos outros, pedaço por pedaço. Essa sensação era como estar sendo operado.
com anestesia. Particularmente estranho. Claramente doía, mas também estava dormente. Ruzé, ruzé. Um som de ossos se contorcendo na carne foi transmitido. As mãos de Jian Lingxian já estavam manchadas de sangue, concentrando-se em religar os ossos. Durante o processo de Jian Lingxian religar os ossos, Wang Shen adormeceu imperceptivelmente sob a dor e dormência. O tempo de uma noite se passou. Quando Wang Shen acordou lentamente novamente, ele torceu o corpo 2 vezes. Imediatamente, ele sentiu dor nas costas e na cintura por todo o corpo, como se alguém o tivesse usado como um travesseiro a noite toda, causando uma postura desconfortável para dormir. No dia seguinte, seus músculos estavam doloridos e fracos. Jian Lingxian é tão irracional. Estou ferido. E ainda me abraça tão forte? Wang Shen se contorceu, como um talo fino e mole que foi torcido a noite toda. Ele secretamente reclamou de Jian Lingxian em seu coração 2 vezes. Se ele não soubesse sobre o comportamento noturno de Jian Lingxian, ele provavelmente pensaria que era por causa da lesão no braço, que afetou todo o corpo. Pensando na lesão, Wang Shen ficou surpreso novamente e rapidamente olhou para o braço. Wang Shen baixou a cabeça e viu todo o seu braço direito. Já estava enrolado com uma bandagem espiritual. A sensação que vinha do braço era quente. Não doía muito. Que mãos maravilhosas! Doutor Jian. Wang Shen estava deitado na cama macia e perfumada. Levantou o braço direito envolto em ataduras espirituais. Olhou para ele na frente de seus olhos, com um olhar brilhante, rangido. Neste momento, um som nítido de uma porta se abrindo veio da porta, seguido por uma série de passos um tanto apressados. A lesão acabou de melhorar. Não movo o braço aleatoriamente. Jian Lingxian carregava uma cesta de bambu na mão esquerda. Rapidamente caminhou para o lado de Wang Shen. Agarrou seu braço direito e gentilmente colocou de volta na cama. Oh! Wang Shen ficou atordoado com a ação repentina de Jian Lingxian. Depois de reagir, olhou fixamente para Jian Lingxian. Irmã Fada, você está carregando comida na mão? O olhar de Wang Shen neste momento foi atraído pelo aroma da comida, emanado da cesta de bambu ao lado de Jian Lingxian, e perguntou curiosamente. Seu cultivo ainda não atingiu o reino do retorno à origem. Você não consegue praticar o jejum. Então preparei alguma comida. O quê? Você também sabe cozinhar? Ao ouvir as palavras de Jian Lingxian, a figura de Wang Shen quase saltou da cama. Sua voz subiu vários tons. Jian Lingxian estava de pé perto da cama, olhando para Wang Shen, que de repente se sentou na cama. Não pôde deixar de franzir as sobrancelhas delicadas. Eu sei cozinhar. Isso te surpreende tanto? Jian Lingxian estava de pé perto da cama, franzindo as sobrancelhas delicadas. Um olhar estranho surgiu em seus olhos. Parecia estar avaliando Wang Shen. Não. Eu só estou surpreso. Irmã Fada. Não só o nível de cultivo é alto, mas também é super bonita. E no final, sabe cozinhar. Wang Shen rapidamente balançou a cabeça e começou a explicar. Mas ele estava sorrindo no rosto. Mas seu coração estava cheio de MMP. Porque na vida passada, desde que ele começou a aprender com Jian Lingxian, durante os dias em que ele tinha que comer 3 refeições por dia, eram todas feitas por ele. Suas habilidades culinárias. Até mesmo Jian Lingxian, que estava em reclusão durante todo o ano em sua vida anterior, foi levada a criar o hábito de aparecer e comer junto. No passado, ele também pediu muitas vezes para que Jian Lingxian cozinhasse para ele, mas a resposta dela sempre foi: não sei. Jian Lingxian ouviu e pensou por um momento. Finalmente, seus belos olhos voltaram a se fixar em Wang Shen, que a observava ansiosamente. Levante-se e coma. Desta vez, Jian Lingxian não ajudou Wang Shen a se levantar, porque é o braço que está ferido. Não paralisia total. Wang Shen olhou para a figura de Jian Lingxian, que caminhava para dentro da casa, e para o corpo que só conseguia se mover dentro da casa, e começou a sair da cama. Ai! Sinto minha cintura doendo e minhas costas doloridas. Parece que alguém me abraçou e dormiu comigo ontem à noite. Depois que Wang Shen saiu da cama, de repente, ele mostrou uma expressão estranha, como se estivesse falando sozinho, ou como se estivesse fazendo de propósito. Jian Lingxian ouviu essas palavras, enquanto estava parada ao lado da mesa, as mãos pegando os pratos de comida.
Claramente hesitaram um pouco. Mas logo, ele fingiu calma e continuou o que estava fazendo. Só que ele ainda explicou, meio culpado. Talvez tenha sido puxado pela lesão no braço. Preste atenção. Não mova o braço direito aleatoriamente. Jian Linxian sentiu o braço direito cheio de bandagens. Wang Shen caminhou até ele, olhando para a comida sem piscar, sussurrando suavemente. Ah, entendo. Era isso. Wang Shen estava em frente a Jian Linxian, olhando para Jian Linxian, que nem se atreveu a encará-lo. Seu coração estava quase explodindo de tanto rir. Quando as pessoas se sentem culpadas, geralmente fingem estar muito ocupadas. O estado de Jian Linxian é exatamente esse. Wang Shen descobriu. Essa coisa é muito divertida de provocar, seja na vida passada ou agora. Wang Shen gosta de discutir por nada. Mas a única diferença é que a relação entre os dois era mais familiar na vida passada. Depois de provocar Jian Linxian, sua mestra, Wang Shen viu Jian Linxian já pegando os pratos com a comida. Então ele parou de provocá-la e se sentou. Que sorte a minha! Poder provar a comida feita pela irmã fada. Suspiro. Acho que depois desta refeição, nunca mais vou comer. Wang Shen sentou-se na cadeira, olhando para os pratos com cores normais. E um leve aroma emanava. Não pôde deixar de perguntar. Por que você diz isso? Jian Linxian sentou-se do outro lado. E seu coração deu um salto. Sua mente sensível rapidamente capturou a intenção de Wang Shen de partir. Porque a irmã fada não vai continuar fazendo para mim da próxima vez. Depois de ouvir as palavras de Wang Shen, Jian Linxian, seu coração ansioso finalmente se acalmou. Entendeu o tom de brincadeira de Wang Shen. Mas ele ficou aliviado. Wang Shen rejeita o repolho por um momento. Mas de repente franziu a testa. Sua expressão gradualmente se tornou estranha. Eita, eita! Wang Shen não conseguiu se conter. Tossiu 2 vezes repentinamente. Então rapidamente colocou os hashis para baixo e cobriu a boca. Jian Linxian estava sentada à sua frente. Ao ver essa cena, ficou visivelmente surpresa por um momento e se preocupou. Sua lesão está se repetindo? Jian Linxian disse. E estava prestes a se levantar e caminhar em direção a Wang Shen. Mas foi impedida pelo outro, que estendeu a mão para detê-la. Mastigar, mastigar. Croc, croc. Amargo. Wang Shen suporta o repolho amargo e salgado em sua boca. Depois de mastigar à força algumas vezes, ele respirou fundo e engoliu. Não, não é nada. Só me engasguei com o coração do repolho. Wang Shen não disse a verdade. Mas ele apertou os lábios 2 vezes suavemente, como se estivesse gostando tanto que não conseguisse parar. Droga! Claramente a cor e o aroma da comida parecem e cheiram completamente normais. Mas por que tem um gosto tão ruim? Neste momento, Wang Shen finalmente acreditou em Jian Linxian de sua vida passada. Sempre dizendo que ele realmente não sabia cozinhar. Está delicioso demais. Irmã fada. Experimente, veja. Wang Shen estava com um sorriso no rosto porque estava gostando muito. Ele pegou a maior folha de repolho chinês do prato e entregou a Jian Linxian. Eu não vou comer. Se estiver gostoso, coma mais. Eu fiz isso para você comer. Jian Linxian franziu as sobrancelhas. Seu rosto bonito ficou um pouco inchado. Ela não parecia querer compartilhar os hashis com Wang Shen. Mas isso é normal. Afinal, o relacionamento deles agora ainda não está bom o suficiente para fazer esse tipo de gesto íntimo. Wang Shen está forte. A expressão ficou rígida. Abaixou ligeiramente a cabeça, como se estivesse magoado por ser rejeitado. Mas é realmente delicioso. Irmã fada. Por favor, coma um pedaço. A voz de Wang Shen estava um pouco abafada. Lentamente voltou à sua posição. Com uma expressão amarga, colocou o repolho em sua própria tigela. Jian Linxian ficou em silêncio e severa. Por um momento, a atmosfera dentro da sala tornou-se inexplicavelmente silenciosa neste instante. Até um par de hashis estendeu-se lentamente nos olhos baixos de Wang Shen. Pegou suavemente o repolho em sua tigela. Jian Linxian é muito atenciosa com as emoções de Wang Shen. Não pega o repolho no prato. Em vez disso, pega o que ele colocou na tigela. Neste momento, os olhos profundos de Wang Shen pareciam brilhar. Revelando um sorriso, rapidamente olhou para o lado oposto. Só que agora o sorriso de Wang Shen
Se você olhar de perto, poderá notar. Sempre carrega inexplicavelmente uma sensação travessa. Jia Linxian come elegantemente. Com a mão esquerda, ela levanta suavemente o cabelo do lado do rosto. Lentamente leva o repolho à boca ligeiramente aberta. No momento seguinte, Jia Linxian franziu a testa. Não. Está muito errado, tipo 99,9% errado. Mas ele pensou. Na aparência de Wang Xin dizendo que estava delicioso. Ainda assim, mastigou mais algumas vezes, sem desistir. Então, silenciosamente, abaixou seu rosto delicado e belo. Suportando o enjoo, colocou suavemente o repolho na mesa. Você me enganou. Jia Linxian levantou seu rosto delicado, franzindo a testa. Olhando para Wang Shen, disse com alguma indignação. Especialmente a maneira como ele ficou salgado depois de comer o repolho. O rosto delicado franziu levemente a testa, parecendo muito magoada. Extremamente adorável. Wang Shen olhou para Jia Linxian desse jeito. Não pôde deixar de ficar um pouco atordoado. Mas logo reagiu. Irmã Fada, este é o prato que você fez. Você não provou o sal ao cozinhar? Apenas adicionou sal loucamente? Ou será que... Primeiro, pegue um pedaço de legume e coma. Se achar sem sal, adicione um pouco de sal na panela. Depois, coma um pedaço do legume na sua mão. E verifique o sal. Então, adicione um pouco mais de sal na panela. Repita isso continuamente. No final, o legume na sua mão acaba. E você percebe que o legume na panela está quase queimando. É melhor tirá-lo da panela diretamente. Depois de ouvir essas palavras de Jia Linxian, a expressão dela ficou momentaneamente atordoada. Por um momento, seu belo rosto ficou tão envergonhado, que um leve rubor de raiva e vergonha surgiu. Jia Linxian ficou tão engasgada que não conseguiu falar por um momento. Nesse momento, envergonhada e irritada, ela queria encontrar um buraco para se esconder. Por causa das palavras que Wang Shen disse, ela relembrou um pouco. De repente, ela percebeu que, ao cozinhar, ela parecia ter feito tudo isso. Depois de ser lembrada e reagir agora, Jia Linxian começou a reclamar secretamente de si mesma. Naquela época, sua mente devia estar cheia de água. Ah, que seja! Experimente esta carne também. Não é possível que você cometa o mesmo erro 2 vezes. Wang Shen pegou os hashis novamente. Pegou outro prato de carne. E lentamente o colocou na boca. Finalmente, do lado de fora da residência da Santa Donzela Taishu, envergonhada e furiosa, vários pratos foram completamente jogados por Jia Linxian, na piscina de flores de água clara em frente ao Wang Shen. Afundando na água, foram engolidos e desapareceram. Jia Linxian olhou para a comida afundando na água. E fez beicinho, infeliz. Um pouco ressentida consigo mesma. Meu discípulo nesta vida. Já é demais que ele não queira me chamar de mestre. Agora, com certeza, minha impressão sobre ele diminuiu ainda mais. Se continuar assim, será que ele realmente vai querer se tornar discípulo daquelas anciãs do portão interno? Jia Linxian, do lado de fora da residência deserta da Santa Donzela Taishu, inexplicavelmente imaginou Wang Shen partindo com alguma anciã do portão interno. Não pode ser. De jeito nenhum. A expressão leve e brilhante de Jia Linxian inexplicavelmente se tornou irritada. Depois que ele reagiu, ele ficou instantaneamente alarmado. Desde que seu discípulo morreu na vida passada, depois que ele cometeu suicídio e renasceu, Jia Linxian descobriu que seus pensamentos estavam se tornando cada vez mais sensíveis. Jia Linxian está certa que se seu discípulo a deixasse novamente nesta vida, ela definitivamente ficaria possuída pelo demônio, mesmo que o discípulo desta vida não morra, mas fosse para os braços de outra pessoa. Ela ainda ficaria possuída pelo demônio da mesma forma. Quanto mais Jia Linxian pensava, mais rápido seu coração batia. Depois de reagir novamente, em sua ansiedade, ela rapidamente se sentou à beira da piscina e começou a praticar sua técnica. Enquanto isso, na loja da donzela sagrada Taishu, Wang Shen estava felizmente organizando o espaço de armazenamento, com todos os tipos de armas e recursos. Wang Shen neste momento ainda não sabe tolamente que sua imperatriz da vida passada perdeu sua dignidade. E nesta vida, seu desejo de possuí-lo atingiu o extremo. Wang Shen. Constituição. Corpo divino caótico dos 9 sóis. Reino. Pico da primeira camada do reino de assistência espiritual.
Disfarce nono nível do corpo esmeralda. Técnica de cultivo. Feitiço divino caótico dos 9 sóis. Espaço de armazenamento. Qualidade baixa do reino misterioso. Espada quebrada Taishu X1. Semente espiritual de flor de pêssego.